integrável em qualquer intervalo. Uma função contínua no intervalo fechado, ela é integrável a rima nesse intervalo. Então existe essa integral. Aí eu faço o limite para todo U. Aí eu faço o limite com U tendendo a A por valores maiores do que A. Aí ela é denotada integral imprópria onde? Em A, B. A aberto, B fechado. Fica mais claro. Sendo denotada, mesma notação. Então, como é que eu identifico se uma integral dessa é imprópria? Eu tenho que verificar se ela é uma forma, se ela é contínua nesse intervalo, e o limite em B não é um número real. Não é um número real. Ou então a outra possibilidade. Eu tenho que ver se ela é contínua nesse intervalo, e o limite em A não é um número real. Mas pode ser também, é outro caso, que ela seja uma integral imprópria aqui, onde o limite em A não é um número real e o limite em B também não é um número real. Mas isso vamos estudar na próxima aula, tá? Então vamos estudar esse caso aqui. Então ela é denominada integral imprópria, sendo denotada da mesma forma. Diga. Quando uma integral imprópria ela diverte, dá para entender graficamente, por exemplo, quando ela é mais infinita, quando ela é menos infinita, mas o que seria quando ela não existe? Quando uma integral imprópria ela diverte, a gente consegue ver graficamente quando ela é, por exemplo, mais infinita ou menos infinita. Mas sim, quando ela não existe, como é que fica o limite? Desenho. Pegue o caso Pegue o caso. Você tem um caso, você tem aquele caso que a função seno de 1 sobre x. Vou pegar uma coisa. Vou colocar aqui na. Seno de 1 sobre x. Eu acho que esse caso você consegue chegar. Aí em que caso, em que intervalo ela não existe? Começa no zero aqui. Zero aberto. Como é que acha zero? Tá? Ó, essa integral aqui, ó, 2 a 3, 1 sobre a raiz cúbica de x menos 3. Ela é imprópria? Aonde? Olhando para cá. Por que ela é imprópria? Porque ela é imprópria no 3. Não é? Ela não é imprópria no 3? Ou não? Qual é o limite da função com x tendendo a 3? Quanto é? X tendendo a 3 pela... Não. Com x tendendo a 3 pela... Aí é x tendendo a 3 pela esquerda. Qual é o limite aqui? Menos infinito. Então ela é imprópria no 3. Se eu mudasse aqui, ó. Ela é imprópria aonde? No 2. Ela é imprópria no 2. Tá? Ela é imprópria no 2. Calma. Tá? Ela é imprópria no 2. Qual é o limite com x tendendo a 2 da função com x tendendo a 2 pela direita? Qual é? Mais infinito. Tá? Mais infinito. Tá bom? Diga. Calma. Vamos lá, vamos aqui então. Tá? Então essa função... e essa integral? Ela converge ou diverge? Vamos ver. Vamos a essa daqui. Isso aqui é o quê? Ela é imprópria onde? Olha,
você vai ter, quando você pega uma integral, primeira coisa, você tem que decidir se ela é imprópria ou não. E qual é o tipo de impropriedade? Aquela é imprópria onde? No 2, para saber. Não, você não vai saber como montar o limite. Como é que você vai saber como montar o limite? Isso aqui fica o quê, hein? Fica o limite, que limite? Ó, como é que você vai montar isso aqui como limite se você não souber o tipo de impropriedade? Primeiro você tem que saber que é imprópria. E você só vai saber se é imprópria identificando o tipo de impropriedade. Então ela é imprópria onde? No 2. Então isso é o limite com o quê? Com U tendendo a quê? A 2 por valores maiores do que 2. Dá integral de quanto? De U a 2. De 1 sobre o quê? Raiz cúbica a 3, desculpa. A 3. De 1 sobre raiz cúbica de quanto? X menos 2 dx. Essa é simples, porque isso aqui fica o limite com U tendendo a 2 na direita, da integral de U a 3, de x menos 2, perdão, x menos 2, elevado a quanto, hein? Elevado a quanto? Elevado a quanto? Menos 1/3. Aqui não pode ter esse erro, né? Dx. Não pode ter esse erro. Aí essa integral é fácil, porque a integral de V elevado a menos 1/3 dv. Ó, é o tipo de coisa. Gente, nesse ponto você tem que fazer esse cálculo da maneira como eu estou fazendo. Próximo do mental, tá? Então, isso aqui dá o limite com o tendendo a 2 pela direita de quem? Qual é a integral de V elevado a menos 1/3 dv? Que U, cara? É V, o U é aqui. V elevado a 2/3 sobre 2/3, não é não? V elevado a 2/3. Mas quem é V? X menos 2. Então fica x menos 2 elevado a 2/3 sobre quem? Sobre 2/3 de U a 3. De U a 3. Então isso aqui fica o quê? Fica o limite com o tendendo, podia até ser mais rápido, tá? O tendendo da direita de 3/2. 3/2 de quem? De x menos 2 elevado a 2/3 de U a 3. Me demorei demais aqui, mas tudo bem, é o limite com o tendendo a 2, valores maiores que 2 de 3/2. O valor dessa função no 3, quanto é? É 1. Menos o valor dessa função no 1. U menos 2 elevado a 3/2. 2/3, desculpe. 2/3. Mas qual é o limite disso aqui quando U tende a 2? Quando U tende a 2, 1 menos 2 tende a 0, elevado a 2/3. É raiz cúbica, né, isso aqui é raiz cúbica de 1 menos 2 ao quadrado, tá? É raiz cúbica de quanto? De 1 menos 2 ao quadrado. Então, quando U tende a 2, isso aqui tende a 0, então o resultado dá quanto? 3/2. Daí o que é que se diz? Que a integral converge. Agora, observe, ó, essa função, o que está acontecendo aqui? Tá? Essa função, ó, aqui. Quais são os pontos de consideração? Quais são? 2, né? 2 e 3. Qual é o valor dessa função no 3? Qual é? É 1. Ela passa por aqui.
ela passa por esse ponto, tá bom? Aí tem que ter cuidado, eu vou só dar um esboço mal feito aqui, porque você tem que estudar o sinal da derivada primeiro para ver. Mas muito provavelmente, qual é o limite? Ó, 1 sobre raiz cúbica de x menos 2. Qual é o limite dessa função quando o x tende a 2 por valores maiores que 2? Qual é? Mais infinito. Isso quer dizer que a função deve ser um negócio assim, que ela vai a mais infinito. Tá? Isso é um esboço incompleto, eu preciso mais coisas aqui, mas eu sei que ela é contínua em 2 aberto, 3 fechado. Eu sei que ela é contínua, tá? Qual é a função? 1 sobre raiz cúbica de quê? De 2. Isso quer dizer o seguinte, positiva ela é, porque isso quer dizer que essa área aqui, quanto é essa área? A área de uma região que ilimitada. A região é ilimitada. Faz o gráfico dessa função aí. É mais um. Tá pronto, mais ou menos isso, tá? Se você estudar o sinal da derivada primeira da negativa. Sinal da derivada primeira da negativa. Então essa região aqui, que é uma região ômega ilimitada, porém com área finita. A área é igual a 3 meios. Onde a área é a integral imprópria. Tá? É uma questão de definição. Tá? A área é a integral imprópria. Deixa eu passar a frequência para vocês. Tá? Tá? E aí tem eu coloquei aí, né? Situação. O que foi? Que foi? Hã? Ele vai pegar seu puxão. Desculpe, sem querer. Sem querer. Tá. Deixa eu apagar aqui. Pessoal besta, né? Bom. Ó, povo besta. Tecnicamente, a área Dessa região, cara. dessa região, ela é menor do que 2/3, né? Ela é 2/3. Ela é 2/3. É o limite. O limite é 2/3. Na área é 2/3. Ela é 3 meios. Hã? Ela é 3 meios. Era 3 meses. É 3 meios ou 2/3? Quanto é que dá o limite? 3 meios. 3 meios. 3 meios, viu? Eixo Y aqui, né? 3 meios. 2/3 não, 3 meios. Ó. Agora tem o resultado análogo, que é o seguinte, ó. Resultado análogo é sim, tem o seguinte coisa. Dado P diferente de 1, tá certo? Quem é a integral imprópria dado P positivo, P diferente de 1, quem é a integral imprópria? 1 sobre x elevado a P, a integral de 0 a 1. Que nesse caso, nesse P positivo, ó, se o P é positivo, essa integral é imprópria onde? No zero. Tá certo? Com P negativo, ela não é imprópria, você concorda? Porque passa denominador não é imprópria. P negativo, P não é imprópria. Correto? A impropriedade é P positivo, P diferente de 1. P igual a 1 também é imprópria, porque ela não é contínua no zero. Ela não tem um limite no zero. Qual é o limite no zero de 1 sobre x elevado a P, com x tendendo a zero aqui? Qual é?
mais infinito. Então a própria impropriedade é no zero. E a impropriedade nessa situação aqui. Então, então vamos ver. Quem é isso aqui? Quem é? Isso aqui por definição é o limite, onde a impropriedade é no zero. Tá? É o limite com u tendendo a zero, por valores maiores do que zero, da integral de 1 a 1 de quê? De x elevado a menos p dx. Tá? Então isso aqui dá o limite com u tendendo a zero, valores positivos de quanto? De x elevado a menos p mais 1, mesma coisa, né? Em termos de integral, sobre menos p mais 1 de u a 1. E isso aqui é o limite com u tendendo a zero por valores positivos. Então fica 1 sobre 1 menos p, tá certo? Vezes qual é o valor dessa função no 1. Qual é o valor dessa função no 1? Qual é? É 1. Menos u elevado a quanto? A 1 menos p, com u tendendo a zero. Concorda comigo? Tá? Agora, esse limite é igual a quê? Vamos pegar. Ó. Se u menos p é positivo. Se u menos p é positivo. Se u menos p é positivo. Eu estou analisando o caso que u menos p é positivo. Ou seja, o p é menor do que 1. Qual é o valor desse limite aqui? Com u tendendo a zero? U elevado a 1 menos p. 1 menos p é positivo. Qual é o limite disso aqui? Zero. Então esse limite dá quanto? Esse limite dá 1 sobre 1 menos p, se o quê? Se o p é menor do que 1. Tá certo? Agora, se o p é maior do que 1, ou seja, se 1 menos p é negativo, menos p é negativo, quanto é que dá o limite de u elevado a 1 menos p? Vai ficar 1 sobre u elevado a p menos 1, onde o p menos 1 é positivo. E faz o u tender a zero. Esse limite dá quanto? Mais infinito. Tá? Com menos na frente. Menos infinito. Multiplicado por um número negativo. Mais infinito. Se o p é maior do que 1. Então é o contrário aqui. É o contrário aqui. A integral converge, nesse caso, ó. A integral converge se o p é menor do que 1. Lembrando que eu estou trabalhando com p positivo. Se o... Hã? Diverge. Diverge. Observe que... Diga. 10 horas a 12. Hã? Tá de 10 horas a 12. 10 às 12? E você me avisou agora? Então tem duas, é? Ah, sim. Por aqui. Obrigado. Não, eu entendi o erro. Então é o seguinte, agora, observe que, ó, vou te botar em azul para destacar. Observe que a integral de 1 sobre x de 0 a 1, que aqui é quando p é igual a 1. Tá? Por que eu tenho que tirar isso aqui? Dado p maior do que 0, p diferente de 1, porque esse negócio vem para o denominador, não pode ser 0. Tá? Aí eu tenho que separar. Agora, quando for 1 sobre x, isso aqui é impróprio no zero também. Mas isso aqui é o limite quando u tende a zero por valores positivos, da integral de 1 a 1, de 1 sobre x, que é igual a quê? Que é o limite
com U tende a zero por valores positivos, com a integral de 1 sobre x. Logaritmo natural do módulo de x, que é o logaritmo natural de x, porque eu estou no intervalo que? O 1, que é o intervalo de números positivos, tá? Então isso aqui dá o limite.